Salve, amigos de arrepiar! Eu estou viajando, mas eu não esqueci de vocês. Por isso eu preparei para este domingo o resumo com 3 visitas que fiz a casas mal-assombradas de Belém. Os vídeos estão postados aqui no canal e eu vou deixar os links na descrição deste vídeo caso tu queiras assistir. Antes de começarmos, eu te peço que deixes o teu like. E se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao relato. Resumo de top 3 vídeos de casas mal-assombradas de Belém. Lembro que eu dormi, quando eu já estava acordando, eu vi. Eram 3 a 4 espíritos malignos. Eles eram, as vestimentas eu comparei como se fosse daquele filme Pânico, porque eles tinham uma cabeça esbranquiçada, só que a boca movimentava e eles flutuavam e tipo uma vestimenta preta, tipo um vestido, uma coisa assim. Então eles entraram os 4 pela sacada. Estavas acordando quando tu viste isso? Acordando. Então, quando eu vi aqueles seres, assim, que eu digo que são malignos, entrando pela sacada da minha casa, a minha paralisia, tipo, o meu corpo todo paralisou de uma maneira que eu via as minhas mãos e as minhas pernas todas numa posição, tipo, meus membros ficaram todos tortos, né? Então, mais uma vez, eu não conseguia falar, eu só conseguia pensar. E eles vinham até mim. O pior é que dessa vez eles vinham até mim. Então eles faziam muito barulho dentro da minha casa. Eles passavam o tecido. Eu sentia o vento deles passando no meu rosto. O tecido tocava no meu rosto. E eu comecei, meu Deus, o que é isso? Me ajuda em pensamento. Eu fechava os olhos de tanto medo que eu sentia. E eu percebia um pouco do ângulo que eu estava deitada. É tipo que as minhas mãos estavam tão tortas, mas eu não sentia dor. Eu sentia que elas estavam todas enroladas. Como se eu tivesse tido como é que eu posso explicar? Alguma síndrome, alguma epilepsia. Entendeu? E aí eu via aqueles monstros, eu começava a chamar muito pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa hora que eu chamei muito, eu consegui sentir novamente aquela energia saindo, só que só ficou tipo da cintura para baixo, eu ainda não senti, né? Então eu consegui olhar para o relógio que eu tinha na minha cozinha, porque era um kitnet com sala. Abriu os olhos mesmo, acordaste de vez, abriu os olhos, foi isso? E eu consegui perceber que tinha um relógio que nessa hora ia dar 3 horas da tarde. Não, faltavam alguns minutos para as 3 horas da tarde. Então, como eu já estava sentindo só da cintura para cima, eu consegui sair do colchonete, eu me arrastei. Porque tu não estava conseguindo mexer ainda as pernas? De jeito nenhum, como se eu nunca tivesse tido pernas, essa era a pior parte. Então eu fiquei arrasada, eu comecei a chorar, o que tinha acontecido comigo. Então eu consegui ir me arrastando até a TV, que na época nós tínhamos uma TV de tubo, ficava numa mesinha, então ficava na altura da onde eu estava me arrastando, até que eu conseguisse ligar a TV. E por que tu ligasse a TV? Porque eu sabia que às 3 horas da tarde era uma emissora católica, né? Ia passar o texto da misericórdia. Então eu não tinha o que fazer. Eu precisava de ajuda, de alguma maneira. Então eu liguei a TV e estava passando, a moça ia começar o terço, eu lembro, tá? Ela estava acompanhada de um sacerdote e ela ia começar o terço. E quando eu vi os monstros, sei lá, esses espíritos malignos voltaram, não sei de onde, eu estava completamente acordada, a TV já estava ligada. De olho aberto? De olho aberto, eles já apareceram e eu fiquei tão aterrorizada que eu toquei na tela da TV. Deitada e toquei na tela da TV. E tu vias eles ao redor de ti? Ao redor de mim. Falava alguma coisa pra ti? Não falava, eles só faziam um grunhido, umas coisas assim, sei lá, como se eles quisessem me machucar. Então quando eu coloquei a mão na tela da TV, pra você ver que eu não estou mentindo, isso foi algo sobrenatural, extrafísico. Porque você tocar na tela da TV e da mesma forma, a moça que ia rezar o texto disse, olha, eu vou parar. Agora já estava no Pai Nosso, né? Vou parar o texto nesse momento, porque uma moça tocou na tela da TV. Nossa, mãe. Sim. Sério? Sério.
e o Senhor está me dizendo que na casa dela está cheio de espíritos malignos. Quando ela disse isso, eu disse, meu Deus, sou eu, ela está falando comigo. Caramba, Michele. Sério, foi uma coisa assim que eu fiquei... Até hoje, assim, quando eu penso, ainda fico um pouco... É uma emissora, essa emissora É a Canção Nova. de Belém, né? Não, ela é São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ela sentiu lá em São Paulo Lá que em eu São toco Paulo, na tela. Na hora que eu toquei. Então, para você ver a energia, o que realmente estava acontecendo. Então, quando eu toquei na tela, ela sentiu, ela parou de rezar o terço. E aí ela disse, agora feche os seus olhos. Não abra por nada nesse mundo. E começou a fazer oração com o padre. Então, eu estava tão emocionada, temerosa, sem saber o que estava acontecendo. Eu fechei os meus olhos. E esses espíritos malignos, eles começaram a derrubar algumas coisas na minha casa. À medida que ela ia fazendo oração, o espírito, eu lembro que a gente tinha uma segunda mesa, com algumas coisinhas básicas em cima, e aquilo foi derrubado ao chão. Eu ouvia. E eu senti quando a nossa porta de vidro, que estava na minha direção, que era a porta de vidro da sacada, começou a fazer um barulho como se ela quisesse sacar. E aí, o pior é que, à medida que a oração ia se estendendo, a casa ela tinha um teto rebaixado de gesso, muito bonito. Então, nós tínhamos um crucifixo que ficava no nosso quarto, de bronze. E eu lembro que esses espíritos conseguiram derrubar o crucifixo, quebrando toda a lateral do gesso, onde ele estava do quarto. E através da queda do gesso, que eu não sei como, derrubaram o crucifixo. E foi um barulho enorme, assim, que até a dona da casa ouviu. Então, eu sinto assim que eu fui desfalecendo depois da oração e eu não lembro muito bem algum fato. Não sei se eu desmaiei, não sei te dizer. Só sei que quando terminou tudo, a minha irmã chegou. Porque ela disse que ela não aguentava mais de tanta aflição. E ela me viu caída no chão. A televisão, o terço já estava quase no final. E a casa estava com os nossos objetos. Eu não sei se era um liquidificador, algumas coisas estavam no chão. Mas o quarto, toda a lateral do gesso estava no chão do quarto. O crucifixo estava no chão. Olha que ele era bronze, como que chegou a quebrar o pé da cruz. Nossa. Né? Então foi uma coisa assim muito incrível. A minha irmã me levantou, eu já conseguia levantar toda trêmula, muito fraca. A dona da residência veio perguntar o que tinha acontecido, por que de todos aqueles barulhos. Chegou a subir no kitnet e eu muito revoltada, eu lembro que eu disse para ela, você fez alguma coisa? Você estava fazendo alguma coisa? Ela, como assim? Porque essa é a segunda vez que eu tenho uma manifestação maligna aqui na sua residência. E ela parou e não quis dizer nada no momento, né? Depois eu cheguei a comentar com a minha irmã. Nós fomos limpar na época o kitnet, tudo que estava desorganizado. Mas depois que houve essa oração, nunca mais dessa forma aconteceu. O JC ainda agora, ele falou que ele estava suando pela mão e ele disse que por 3 vezes alguém falou com ele. O que é que rolou aí, JC? Ainda agora, quando eu estava filmando aqui, a minha mão começou a suar, como da outra vez, e por 3 vezes sussurraram no meu ouvido uma voz de uma mulher, aparentemente jovem, eu tô aqui. Eu tô aqui 3 vezes. Poderia ser essa jovem que o seu Edmilson viu, não foi? Ou sentiu, né? Uma presença de uma... Não, eu vi. Só que na hora, eu senti que tinha alguém ali. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma moça toda de branco, né? E do lado um senhor. Do lado dela, ele como se tivesse com aqueles ternos que usava antes, né? Que é aquele tecido que quando você senta amarrota todinho. Brim, né? Brim? Linho. E com a cara muito séria, né? Assim, muito brabo, como se não estivesse gostando nada da gente estar aqui. Minha madrinha tinha 2 irmãos. Um gordinho, que eu achei que fosse quem estava vendo,
e um mais velho que morreu antes deles. Só para o pessoal entender, é que o seu Edmilson também viu um outro espírito aqui, um homem gordinho, né? Aí ela está explicando aí quem poderia ser. E vi também o caixão. Pode ser um deles dois, né? Verdade. Um desses dois irmãos. Que eles eram donos da casa, né? E eles moravam aqui e quando faleceram, moravam aqui. Fizeram o velório dele aqui na sala. Ele morreu ali na cama, ali na alcova. O velório foi feito nessa sala aqui. Sim. Esse piso aqui, ele parece o original da casa. É original. Madeira de lei de 200 anos. Eu gostava de passar por aí, porque eu sempre via um homem vindo correndo de lá do fundo do quintal. E ele vinha com muita raiva. Só de calça, sem camisa. E vinha com muita raiva, eu fechava o portão. Não aparecia. Depois das 6 horas, quando eu era criança, eu não saía dali. Não passava. Queria te dizer que existe uma foto que a moradora bateu dessa parede aí que você está vendo bem do lado da escada. A parede caiu e aí durante a obra ela resolveu bater uma foto. E cara, aparece nitidamente um rosto nessa foto. E a foto é esta. No quarto da minha filha, ela ouviu 2 crianças, então quando as crianças brincavam, elas rodeavam como crianças, brincavam pela casa. Era um branquinho e um pretinho. E dava pra gente perceber, elas brincando assim, puxando a perna da calça. Vocês sentiam? Às vezes eu estava na cozinha e era aquela coisa esquisita, parecia um monte de criança que você pega assim e não tá ali. Aí tudo bem. Um dia ela no quarto dela, aqui em cima, né? Ela ouviu o meu genro ouviu 2 risadinhas de criança. Quando acenderam as luzes, o guarda-roupa tudo aberto, a porta, cabelo, tudo aberto. A gente precisa avisar, olha, tem isso, isso, isso. Porque já aconteceu de chegar visita, tá no banheiro, por exemplo, e cochichar no ouvido. Ou então de estar subindo a escada e ver aquilo descendo, aí a pessoa se assusta, tropeça na escada. Então a gente precisa avisar, olha, fulano, tem isso, 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 isso em casa, não vai te assustar. Se tu vê alguma coisa, é a fulana, a gente até brinca. Mas é só pra gente não se assustarem. Eu morava ao lado, ela dizia assim, nossa, esse pessoal só vive batendo panela aí na casa dela, e a gente tinha um bar muito longe, e a gente passava o dia todo fora. Aí a vizinha dizia que ela ouvia as coisas baterem aqui em casa. A minha mãe, como eu dizia, né, mãe de Agrado, que era a nossa empregada, já tinha falecido, já tinha 4 meses. Minha mãe era advogada, tá? Ela fazia a Justiça do Trabalho, e uma bela tarde, ela na Justiça do Trabalho, apareceu uma cliente dela, apareceu do nada. Oi, doutora, tudo bem com a senhora? Aí ela, tudo bem, como é que você me encontrou aqui? Ah, sua empregada me falou, me disse a junta que a senhora estava e a hora que a senhora está aqui nessa junta. Mas como assim, menina? Aí a moça disse para ela que ligou para cá para casa, a dona Maria falou com ela perguntou, escute, a doutora está em casa? Não, minha filha, ela vai estar na tal junta, na tal hora, a senhora vai encontrar ela lá, vá lá que a senhora fala com ela. E a cliente da minha mãe foi para lá. O pai tinha um oficial da PM, né, hoje é falecido, ele já não pode mais contar essa história. Adorava muito essa minha empregada porque ele era dentista e cuidava da dentição dela. Como ela já era velha, ela tinha, eu acredito que ela morreu com 72, 73 anos de idade. Ele cuidava dela e ela adorava muito. A minha empregada, ela era meio ranzinza. Idade, ela morava sozinha, não teve filhos, então ela não gostava de muita gente. Ela gostava muito de nós, a mim e o meu irmão, porque nós éramos filhos para ela. E esse oficial, um belo dia, né, conversando e tal, falou com meu pai, olha só, eu falei com a dona Maria, né, tá tudo bem contigo? Aí o meu pai disse, tu tá de sacanagem com a minha cara. Aí, não, falei com ela, liguei para ela disse assim, cadê o Antônio? Aí disse, o seu Antônio não tá tudo bem com a senhora, dona Maria? Tá tudo bem, graças a Deus. Cadê os meninos? Tão bem, graças a Deus, tá tudo estudando, estão com saúde. E ele bateu um papo com ela pelo telefone. E ela falecida também. Ele contou pro meu pai contou pra gente, a gente acendeu uma vela pra ela, rezou missa aqui na Trindade, entendeu? O fogão que vira... que vira, bom. Que ela aprendeu a virar. A que vira sempre essa aqui. Essa aqui sempre que é a do meio. Esse que não vai me fazer do pé. Foi, acho que ontem, meu esposo cozinhando aqui, papapá. Aí viramos o pé no arroz. Porque nesse armário aqui pegar o arroz,
Peguei quando eu voltei a boca virada já. E tá fechada a torneira aqui mesmo, Só né? vem fechada. A gente não abre mais. Tem que fechar, manter fechado. Vai achar porque é sinal de livro. Olha, eles estão dizendo que aqui nesse último andar que mora uma entidade Pular lá por cima pra passar pra cá. forte da casa. A gente vai subir aqui e pedir licença. A gente está aqui para fazer registro. Não pode respeitar ninguém. Licença. Peço licença. Gente, vocês não vão acreditar, mas realmente eu tô todo arrepiado aqui, cara. E é muito quente aqui. Olha, eu subi, senti um arrepio enorme aqui dentro. Aqui tem que subir de escada. Eu tenho que ter que subir de escada pra vir para a raia. Só passar por vocês sair e ficar aqui mesmo. Tem que subir o quê? Descalço. Que entra por você e passa e fica aqui mesmo. Você descarga aqui mesmo, descalço. Ah, sim, descalço. E eu tô calçado. Vem pra cá sem descalço. Eu tenho que tirar o chinelo. Tem calçaderia, só uma grama de pisa. Pronto, já tirei. Eu não vou seguir a regra. É mais fácil, porque se passar alguma coisa por ti, já passa direto. Fica na casa, em cima. Entendi. Então aqui que tu diz que mora A entidade. É ali que fica. Porque, como eu tava falando pra vocês, no dia que nós esquecemos a chave lá no terceiro, do outro lado, a gente teve que subir por aqui, eu com meu esposo, pra gente poder pular isso aqui. Aí nós levantamos essa grade, ele tava segurando e eu pulei, passei aqui por cima. Quando eu pulei, ele falou que ele ouviu atrás dele, ela vai cair daí. E ficou buzinando no ouvido dele isso, ela vai cair. Ela vai cair. Era, acho que um pouco mais ou menos.